Outro tópico que a gente recebeu muita pergunta dos leitores ao longo desses 2 meses foi sobre compra e venda de imóveis. Então eu selecionei alguma delas para a gente tratar agora. O Gilson, por exemplo, ele disse que ele vendeu um dos 2 sobrados que ele tinha. Essa venda foi feita em março de 2012 e que por um descuido ele acabou não pagando o imposto sobre ganho de capital. E aí ele pergunta como é que ele deve proceder agora, como é que ele faz para imprimir a DARF. Tá. Bom, para ele ter uma noção de valores, eu aconselho, se ele puder, entrar no nosso site, que se chama www.justonalei.com.br. Lá ele vai encontrar um simulador, e esse simulador, com poucos dados, já vai dizer para ele qual que é o IR aproximado que ele vai ter que pagar. Isso para ele ter uma noção de quanto é o tamanho do valor que tem que ser, de alguma forma, recolhido para a Receita. Depois disso, aí ele vai ter que realmente preencher o anexo de ganho de capital. O anexo de ganho de capital tem que ser baixado pela internet. Tem uma série de dados que precisam ser informados, como dados do imóvel, endereço, para quem foi vendido, a forma de pagamento e etc. E aí, esse anexo de ganho de capital, ele vai ser importado para a declaração e vai constar na declaração como um dos itens. Mas não tem problema ele não ter feito isso até agora, ou ele vai ter algum tipo de penalidade? Ele tem penalidade, por isso que eu estou aconselhando que ele primeiro veja o valor envolvido, até para já fazer o recolhimento antes do prazo para entrega, que é dia 30 de abril. Isso ele pode se utilizar do nosso site, que eu acho que é mais simples. Ele recolhe a DARF sobre o código 4.600, e ele vai ter que calcular juros e multa, que também existe um programa da própria Receita, a partir do último mês, do último dia do mês seguinte, à data do efetivo recebimento do preço desse sobrado. Correto. Bom, o João Gualberto, ele diz que ele e a esposa compraram um imóvel por meio de um financiamento, e o contrato, segundo ele, especifica que ele tem 52% desse imóvel e a esposa 48%. E aí a exigência do banco era que a conta bancária deveria ser conjunta, né? Acho que para aprovação do financiamento. Só que eles fazem a declaração em separado. Então ele pergunta, como é que eu declaro o bem e como é que eu declaro essa dívida? E o informe bancário, como é que eu devo colocar na declaração? Tá. Bom, a gente tem que separar 2 coisas. Uma coisa é a exigência do banco para fins de garantia, de que tem que haver uma conta conjunta e que tem que haver uma corresponsabilidade para a aquisição desse bem por conta do financiamento que foi levantado. Isso é um aspecto. O outro aspecto é o lançamento efetivo para fins de imposto de renda. Uma coisa não se confunde com a outra. Para fins de imposto de renda, o que vai importar é quanto cada um efetivamente desembolsou para a compra desse imóvel, independentemente disso estar numa conta conjunta. Então, aí vale aquilo que a gente estava conversando no começo da nossa conversa hoje, que é a questão da informação do cônjuge. Então, pode acontecer de se escolher informar todo o desembolso em um dos cônjuges, na declaração de um dos cônjuges, e aí esse cônjuge informa os rendimentos recebidos. Rendimentos eu estou falando no sentido global, não no sentido dessa aquisição específica, né? Todos os rendimentos recebidos por ele para gerar origem para a compra desse bem. Detalhe, a dívida ela não é lançada, né? O que você tem que levar em conta é simplesmente o efetivo desembolso realizado para a compra desse imóvel até 31 de dezembro. E esse lançamento você vai repetindo todo ano até que haja a efetiva quitação. Correto. Bom, um leitor que não quis se identificar, ele diz que ele comprou um terreno, ele não diz a data dessa compra, mas ele explica que ao longo de 2012 ele construiu uma casa nesse terreno. Aí ele pergunta como é que ele faz para declarar essa casa agora e diz que ele não possui mais os comprovantes de aquisição desses materiais de construção. Eu vejo da seguinte forma, Bianca, como hoje nós temos um arsenal de cruzamentos de dados entre a Receita Federal e o contribuinte,
O fato dessa pessoa não ter guardado os recibos ou os comprovantes dos gastos não é, na minha avaliação, um fator predominante para que ela não possa lançar esse bem ou, enfim, essa construção na declaração do imposto de renda. O que é fundamental é que ela tenha a comprovação de onde saiu esse dinheiro. Então, aí ele teria que levantar todos os extratos bancários dele e, de alguma forma, identificar os pagamentos que ele fez para a aquisição de todo esse material de construção. Deixar isso guardado e, no caso de uma eventual fiscalização, fazer essa devida apresentação para as autoridades fiscais.